Quando a gente começa a conversar, depois que o paciente usa uma semana o aparelho, começa a vir às vezes algumas questões, né? Porque começa a alterar a respiração, começa a alterar o digestivo, coisas que a pessoa não estava habituada começam a acontecer com ela mesmo, às vezes dores em algumas partes muscular que não estava ativada durante a vida, por uma questão de postura equivocada, e começa a regular. Em alguns casos as pessoas começam a melhorar gradativamente, em outros casos sentem um desconforto de outra forma. E é muito frequente a pessoa relatar isso, às vezes até através de sonho, pesadelo, questões emocionais. E isso aos poucos vai diluindo, vai dissolvendo, né? Eu tinha um paciente, inclusive, que com um fechamento bucal importante, impressionante até. E a partir da hora que foi mudando, como é que ele foi se recolocando e as melhoras que ele teve a nível de vida mesmo, de enfrentamento de vida, né? Sabendo que não existe uma coisa linearmente feliz, como se preconiza na televisão. Existem oscilações na vida sempre. Como é que eu me deparo com isso na vida para que me dê uma estabilidade melhor para determinada condução. Estabilidade até com a frustração. Então, quando você está colocando esse dispositivo, isso ele te dá um suporte, um remanejo, ele te ajuda nisso fisicamente e alterando a questão psíquica mesmo. Então eu falava sobre essa questão nele e como esse desenvolvimento vai sendo gradual, né? E ele comentou que a mãe dele, que usou o aparelho há alguns anos atrás, depois de usar por 2 anos, ela foi na casa dos pais, no caso os avós dele, e a vizinha não reconheceu ela, não até pela questão física, mas pelo comportamento dela, que como estava se colocando externamente, conversando e tudo, e era uma pessoa muito introspectiva, e falando de como tinha mudado isso nela, e o rosto também, né? Uma nova conformação. E se fala muito que isso não é possível depois de uma fase adulta, a mulher já tinha mais de 40 anos. E quando você trabalha com a plasticidade neural, a plasticidade neurológica, isso vai repercutindo numa plasticidade óssea, numa plasticidade física. Inerente a qualquer condição, isso existe para que você faça uma reconfiguração do corpo. Isso você consegue nesse trabalho.